Primeiramente, cumprimentar a todos que aqui se fazem presente. Determino ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ederson Dirley Schenkel, para que proceda a chamada dos senhores vereadores presentes. Lista de presença dos senhores vereadores da 19ª reunião ordinária do ano de 2026, da 18ª legislatura, realizada em 22 de junho, às 18 horas. Everton Fragoso, Luiz Fernando Zabote de Mello, Ederson Dirley Schenkel, Claudiomiro Pavan,
Valentim Borges da Silva, Mônica Regina Fantinel Kuhn, Alex Severia do Nascimento, Ademir Alves Brizola, Marcelo Luiz Ferlin D'Ambros. Havendo o quórum necessário para a realização, darei início à sessão. Sob a proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a 19ª sessão ordinária no ano de 2026 desta Assembleia Municipal. Convido a secretária para fazer a leitura de um texto bíblico. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Palavra do Senhor. Peço ao secretário-geral que faça a leitura da ata anterior. Ata 018 de 2026. Ata da 18ª sessão ordinária do ano 2026, da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Unicerqueira, Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de junho às 18 horas no plenário vereadora Joana Maria Hart, sob a presidência do vereador Everton Fragoso, que convidou o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Ederson de Lei Schenkel, para fazer a chamada dos senhores edis, o qual a fez, e verificou-se a presença dos demais senhores vereadores: Luiz Fernando Zabota de Melo, Claudimiro Pavan, Valentim Borges da Silva, Mônica Regina Fantinel Kuhn, Alex Severino do Nascimento, Ademir Alves Brizola e Marcelo Luiz Ferlin D'Ambros. A seguir, o senhor presidente declarou aberta a sessão. A ata da 17ª sessão ordinária do ano 2026 foi aprovada sem ressalva. Não havendo expediente do dia, nem ordem do dia, foi dada a palavra livre aos senhores edis. O vereador Claudimiro Pavan parabenizou a comunidade da Igreja Confissão Luterana pela bela festa de ontem. Comentou sobre os desafios dos agricultores, produtores de leite e o número alto de importações de leite, onde foi apresentado ao Núcleo Econômico do Governo Federal documentos provando o subsídio mostra que mais de 60% do leite que está sendo importado é subsidiado, e isso prejudica a cadeia de produção do leite aqui do nosso país, mas que o presidente não acatou, não aceitou sancionar essa medida. O vereador Valentim dispensou o uso da palavra. O vereador Luiz Fernando parabenizou a comunidade da Igreja Confissão Luterana pela bela festa de ontem, pelo delicioso churrasco. Comentou sobre o arraial da escola Pingo de Gente, que estava muito bonito e muito bem organizado. Agradeceu os funcionários e professores. Agradeceu também a comunidade de Unicerqueira, Barracão e Bom Jesus do Sul e de Bernardo Erigoni, onde foi feito o sorteio das rifas do Clube Independente, arrecadando o valor de R$70 mil, que será investido na reabertura das janelas e reabertura do Clube Independente. O vereador Ederson reforçou o que o vereador Pavan comentou sobre a agricultura, que o governo não reconheceu o que está acontecendo, tem números, dados e pediu um tempo para estudar e analisar, que o governo não está do lado dos agricultores. Falou sobre a dificuldade que os agricultores enfrentam, anunciou que chegou no município recurso do deputado Rafael Pezente, sendo esses implementos agrícolas, que logo serão entregues. O vereador Brizola parabenizou o setor de obras sobre os trabalhos prestados, comentou sobre as emendas e sobre as licitações dos calçamentos de São Pedro Tobias e Idamar. A vereadora Mônica comentou sobre a prática da dumping e também sobre a situação dos agricultores. Parabenizou a comunidade da Barra da União e agradeceu a administração que iniciou o calçamento e que estão aguardando a chegada dos implementos agrícolas e que em breve também será iniciado o calçamento da comunidade de São Pedro Tobias. O vereador Marcelo comentou sobre o Arraial do Pingo, uma festa bonita, parabenizou o Poder Executivo sobre a excelência do trabalho desenvolvido e que agora tem a autorização da licitação da Estrada Boa Rural, programa do governo Jorginho Melo. Lembrou a todos sobre o Campeonato Municipal de Futsal, um evento esportivo acontecendo no município. O vereador Everton comentou sobre o aumento significativo na arrecadação do município referente a algumas empresas que participaram da Feira do Comércio Exterior em São Paulo, sendo criada a nova lista de produtos que faz uso do benefício fiscal, onde as empresas cadastradas em Santa Catarina têm a obrigatoriedade de passar 50% dos produtos de importação pelo Porto de Unicerqueira, o que aumenta significativamente a arrecadação do município. E que no dia 9 de junho foi dado o aumento do número dos itens na lista de obrigatoriedade que irão passar pela fronteira. Parabenizou as comunidades que tiveram festas e almoço nesse final de semana. A Igreja Luterana, a Capela Santo Antônio do bairro São Silvestre, a Creche Isaura e a Escola Pingo de Gente pelo Arraial. Parabenizou também a comitiva Rancho Santa Fé pela festa cavalgada e também a festa da formatura do curso de dança na comunidade Jorge Lacerda.
Nada mais havendo tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convidou para a próxima sessão ordinária em 22 de junho, às 18 horas. Cópia da sessão na íntegra disponível na Secretaria da Casa. Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao expediente do dia. Leitura de convite. O governador do Estado, Jorginho Melo, o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Ivan Amaral, e o prefeito de Itapiranga, Alexandre Gomes Ribas, convidam para a assinatura da autorização de investimentos para obras no aeroporto de Itapiranga e demais atos de governo. Data, dia 23/6, terça-feira, horários 16h30, local, Praça das Bandeiras, endereço Rua do Comércio, número 200, centro de Itapiranga, Santa Catarina. Passo a leitura da indicação 019/2026. O vereador Alex Severino do Nascimento apresenta os termos do regimento interno à presente indicação ao Executivo Municipal, solicitando a construção de redutor de velocidade lombada no trecho em que será realizada a pavimentação asfáltica nas proximidades da comunidade do Pipiri, onde se encontra o pavilhão, o campo e as residências. Dionísio Arqueira, 22 de junho, vereador Alex. Vamos começar cumprimentando aqui o pessoal que trabalha da Multilog, aí, que hoje está por aqui, né? Vem falar um pouco do trabalho deles e apresentar alguns resultados, né? Também está aí hoje o Joacir, aí, que é o presidente do Núcleo de Comércio Exterior. Está se fazendo presente aí o vice-prefeito Alcir Savarias, todos os colaboradores da casa e a imprensa, né? Que aqui está. Não havendo ordem do dia, passaremos à tribuna livre, lembrando que o senhor Christian aí terá o tempo de até 10 minutos para fazer o uso da palavra. O tema será aí sobre a Multilog, né? Então o Christian pode se dirigir aí. Fica à vontade. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento o senhor presidente e os demais vereadores. Vamos lá, então, falar um pouquinho, né, do trabalho, não só da Multilog, mas da fronteira de Dionísio Cerqueira como um todo no comércio exterior. Pode passar, Leandro. Então, essa imagem aí é o nosso terminal, né? A parte que já está pronta, inaugurada na primeira fase, nós temos 65 mil metros quadrados, contemplando 255 vagas para caminhões, que até o 15º ano do contrato é este tamanho, e até o 15º ano nós temos que entregar a segunda fase da obra, que vai contemplar mais 350 vagas, nós chegaremos aí a 600 caminhões, ficando um terminal praticamente o tamanho do mesmo que tem em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Aqui um pouquinho da companhia, né, da Multilog como um todo. Então, nós somos hoje o maior operador logístico em recintos alfandegados no Brasil. São 37 unidades, divididas entre recintos alfandegados, centros de distribuição, portos e portos secos de fronteira. A nossa missão é armazenar, entregar, cuidando do que é seu. A nossa visão é ser a melhor opção logística com soluções inteligentes. E os nossos valores, eles pregam respeito, confiança, integridade e paixão. Algumas imagens aqui apresento para os senhores da nossa estrutura, os gates de entrada, os gates de saída. É muito importante essa parte das câmaras frigoríficas, pois essa estrutura trouxe para Dionísio Cerqueira, a partir de 2024, a possibilidade de recebermos cargas de origem animal, como pescado, como carnes, que até então, né, não podiam passar por Dionísio Cerqueira, exatamente por não ter essa estrutura para que a fiscalização pudesse fazer esse trabalho. Aqui imagem do nosso sistema de segurança, o CFTV com 97 câmeras de monitoramento, sala dos motoristas. Aliás, estamos terminando a ampliação da estrutura para os motoristas, já vislumbrando aí o recebimento dessas novas cargas que virão com o aumento do movimento. E a parte do masculino já está pronta, né, e a do feminino deve ser concluída aí até o final de julho. Uma estrutura muito bacana aí, até elogiado por alguns motoristas, como comparando até com shoppings, né, o espaço que a gente disponibilizou para eles lá. Agora a parte, né,
das operações em si. Então, eu trago aqui um slide que fala do histórico da aduana de Dionísio Cerqueira, da fronteira de Dionísio Cerqueira, até 2023, quando ela foi administrada, né, pela Receita Federal, né, quando ela era pública. Um dado que eu trago para os senhores, a média de caminhões por ano em Dionísio Cerqueira até 2023 foi de 12.490 caminhões. Pegando o histórico dos últimos 10 anos até 2024, a média foi de 15.772 caminhões por ano. Depois do início das operações em 2024, nós chegamos ali no primeiro ano já de operações a quase 23 mil caminhões, né, o que representa aí um crescimento de mais de 7.300 caminhões comparando com o último ano de operações no terminal da Receita Federal. Isso, se eu comparar, senhores, com a média anual, dá mais de 10.400 caminhões, comparando com a história de Dionísio Cerqueira, né? A mais nesse ano de 2024. E comparando com os últimos 10 anos, mais de 7.100 caminhões no primeiro ano de operações do nosso terminal. Nesse ano também batemos recorde histórico de liberações, né? Então quase 23 mil caminhões, números próximos. Só 13 anos atrás, lá em 2011, 2010 e 2011, né? E o recorde de liberações em um único mês, no mês de outubro, mais de 2.200 caminhões. Aí veio 2025. Né? As operações de 2025 bateram praticamente 26 mil caminhões liberados no terminal. Comparando com 24, mais de 3 mil caminhões. Com o 23, o último ano de operações do terminal público, mais de 10.300 caminhões. Comparando com a média anual da história de Dionísio, mais de 13.400 caminhões. E comparando com a média dos últimos 10 anos, superou aí os 10.100 caminhões. Recorde histórico novamente, então, né, no ano de 2025, e mais um recorde no único mês, foi no mês de maio, com mais de 2.400 caminhões em maio de 2025. Trazendo agora aqui os números de 2026, aí eu trago os números até maio. Nesses 5 meses de operações fechadas, foram mais de 11.500 caminhões. Comparando com o ano passado, mais de 800 caminhões de diferença. Comparando com o 24, mais de 2.700 caminhões. E comparando com o último ano de operações no antigo terminal, superamos aí os 4.600 caminhões a mais liberados na nossa fronteira. Levando essa comparação com a média anual de janeiro a maio da história de Dionísio, são 6.300 caminhões a mais, e nos últimos 10 anos, 5.000 caminhões a mais, 5.019 caminhões a mais em 5 meses, ou seja, mais de 1.000 caminhões por mês nesse período de 5 meses de operações, comparando com a história dos últimos 10 anos. Atingimos aí o recorde histórico em março e novamente em maio agora, de 2.656 caminhões, né, pela segunda vez no ano quebramos, então, em um único mês, o número de liberações de caminhões. E em variação, em 2026, o nosso crescimento em comparação ao ano passado é de 8%, em comparação a 24 é de 31%, em comparação a 23 é de 67%. Mas eu chamo a atenção para a importação, que é onde falamos do TTD, né, o benefício fiscal. Comparando com o último ano de operações, quando ainda não tinha obrigatoriedade lá no terminal antigo, são mais de 150% de crescimento do setor nas importações, mesmo com as listas de exceção. Né? E agora, como foi citado há pouco, né, discutido na última sessão, com o TTD a partir do dia 9 de junho, nós estamos chegando aí... Vamos chegar aí, né, provavelmente com um número de 500 a 600 caminhões a mais por mês, além do que já vem sendo apresentado com esse TTD, que era até então de 30%. Então, para finalizar, senhores, eu trago, né, e aqui é importante eu frisar que não é só o trabalho da Multilog, vejo o Joacir aqui representando o núcleo, é muito importante, junto, né, com o nosso vice-prefeito, que todos os poderes, iniciativa privada, legislativo, executivo, estejam juntos para que a gente consiga trabalhar para que cada vez mais esse tipo de comitiva venha nos visitar. Então, aqui, uma das comitivas que visitou recentemente foi a alta cúpula da Receita Federal de Brasília,
diretor da Receita Federal, e uma comitiva com representantes aduaneiros de Buenos Aires e de Montevidéu, que vieram conhecer o modelo de integração dos órgãos aqui de Dionísio Cerqueira, aliado a um modelo privado, para levar para as fronteiras de Uruguai com o Brasil, Uruguai com a Argentina, um modelo similar, o que eles viram que deu certo aqui. Também no ano passado, essas visitas foram em 2025, também no ano passado recebemos em novembro uma comitiva vinda da África, Angola e Moçambique. Também vieram conhecer o modelo de integração dos órgãos, que é importante frisar que isso antecede a Multilog, isso é da história de Dionísio Cerqueira, essa integração entre os órgãos de fiscalização, né? Mas com o modelo privado é algo novo, e então também vieram conhecer para levar essa experiência para lá, para as fronteiras desses dois países. E a última que nós recebemos agora, esse ano, há 20 dias atrás, a União Europeia. A Eurofront esteve aqui, também para conhecer o modelo, também acompanhando a Receita Federal, e bacana, porque Dionísio Cerqueira até então não fazia parte dessas visitas, né? Eles vieram a Foz do Iguaçu, vieram a Uruguaiana, que são os dois portos que movimentam juntos aí mais de 30 mil caminhões por mês, e na agenda deles foi incluído Dionísio Cerqueira exatamente pelo modelo ser diferenciado, modelo de integração, né? Aliado à administração privada. Tivemos ali a oportunidade de ficar uma manhã inteira com eles em reunião, apresentando números, tirando dúvidas de como é executado o trabalho dentro do terminal, né, com o suporte da Multilog. É importante esclarecer o trabalho da Multilog. Ele é o trabalho de operacionalização da logística do recinto, né? Não é um trabalho de fiscalização, mas nós temos que atender os nossos clientes, os nossos importadores, exportadores, despachantes e transportadores, e proporcionar para a fiscalização a estrutura e a logística com a segurança que eles possam fazer o trabalho deles com a maior agilidade possível. Para finalizar, senhores, né, eu vou deixar uma mensagem, né? Então, estamos diante, né, de um marco histórico, os números falam por si. O nosso Porseco está batendo recordes absolutos de movimentação de cargas e agilidade no desembaraço, alcançando patamares de eficiência operacional jamais vistos na história de Dionísio Cerqueira. Assistimos hoje um fluxo recorde de veículos de carga com redução dos tempos. A modernização do Porto Seco com a chegada da Multilog trouxe mais previsibilidade e competitividade internacional para nossos importadores e exportadores, tornando-se hoje um motor de crescimento, desenvolvimento e inovação. O sucesso do nosso Porto Seco e da aduana é algo concreto e visto como modelo de sucesso que já atravessou o oceano. Meu muito obrigado aos senhores e desejo um bom final de sessão e uma boa noite de trabalho a todos. Christian, de repente, vamos abrir para alguma pergunta dos vereadores. Esse trabalho, esses números já foram apresentados para nós durante a semana passada. Tivemos uma visita lá, né? Então a gente já conhece. Mas vamos abrir o espaço de 2 minutos para cada vereador que quiser tirar mais alguma dúvida aqui ou uma sugestão, né? Aproveitar que o Christian aí se deu bem com a tribuna aí, né? Falou bonito, vamos aproveitar aí que já está por aí. Então fica a critério de qualquer um, vamos pedindo a palavra que nós vamos acertando. Pode ser, senhor presidente. Vamos lá. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, o público presente, saudar aqui o nosso vice-prefeito Alcir Savariz, salvar o Joacir aqui representando o Núcleo de Comércio Exterior, a toda a imprensa, de uma maneira muito especial ao Christian, ao Leandro e ao Thomas, né? Muito obrigado pela presença, Christian, por ter vindo aqui explicar para nós e principalmente para a população que nos assiste através das redes sociais aí, esse importante avanço que a Multilog está tendo aqui. Cumprimentar todos os funcionários da casa de uma maneira muito especial a todos os internautas que nos assistem. Como o presidente falou aqui na última quinta-feira, então a gente teve uma reunião, né, mais técnica aí, juntamente com o vice-prefeito, com a prefeita, alguns empresários aqui, mas é importante, né, Christian? Primeiramente, parabenizar, né, a Multilog pelo trabalho que vem fazendo aqui. A gente sabe que os números ainda não são os esperados, mas dentro daquilo do planejamento que você tem, né, dentro do nascimento de tudo que começou, a gente está no caminho certo e um pouco avançado, né? Então é importante que a população saiba disso. Eu não canso de me falar que Santa Catarina
Nós somos um dos melhores estados do Brasil, né? E Dionísio Cerqueira, não quero ser redundante aqui, todo mundo pergunta o que acontece com Dionísio Cerqueira, o que está acontecendo com Dionísio Cerqueira, está crescendo, e isso é o resultado do trabalho em conjunto, como você falou aqui, né, dos poderes públicos, privados, do poder legislativo, do poder executivo. E eu não canso de me falar que Dionísio Cerqueira, nós estamos preparando para uma terra de oportunidade e prosperidade, e quem abraçar essa ideia aí pode ter certeza que terá muita prosperidade. Acho que ademais seria isso, agradecer a você, Cristian, né, te parabenizar por você também ter escolhido vir para cá, você e sua família, né, ter escolhido Dionísio Cerqueira, e pode ter certeza aí que todo esse trabalho aí que nós começamos juntos, né, nós que estivemos lá, juntamente com o deputado Mauro de Nadal, é muito importante falar aqui, né, o autor, né, da lei aí do benefício fiscal, Mauro de Nadal, que é do meu partido, da qual eu faço parte, do MDB, né, juntamente aí com forças estaduais aí que Dionísio Cerqueira está no caminho certo. Então seria isso, agradecer em seu nome, Cristian, e deixo o nosso abraço a todos os colaboradores da Multilog e um excelente início de semana a todos. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Mais alguém? Pois não? Em seu nome, quero cumprimentar todos os que estão aqui hoje, o vice-prefeito, o Joacir, o Cristian. O trabalho da Multilog, né, dispensa comentários, né? Não estou falando só como hoje na função de vereador, sim como de empresário, que tem o caminhão também. E a gente passa muito por Foz do Iguaçu, né? Então a gente sabe do trabalho de vocês. Mas o que a população, os empresários da nossa cidade mais pede, Cristian, mais nos cobra, é a possibilidade de até quanto tempo, assim, que eu lembro do edital na época, né, era de 35 a 40 mil caminhão ano, né, se eu não me engano. A gente sabe, né, que estamos evoluindo, queremos evoluir mais, e quem mais tem a ganhar com isso é toda a população, né, Jocir, os empresários. A gente sabe, até inclusive essa última semana um caminhão dos meus passou por Dionísio, né, e falei até para o motorista, vai passar por casa. Até ele brincou, né, voltei a ser feliz, né, porque a gente só passa por as outras aduanas com a fruta. A possibilidade de até quanto tempo a gente chegar nesse patamar que eu digo assim de 35 mil caminhão ano, a possibilidade, qual que é, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o senhor tem a dizer para nós aí? Muito obrigado, Cristian, agradeço aí. Perfeitamente, vereador. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa evolução que vem ocorrendo em tão pouco tempo, 2 anos, vamos chegar agora em junho a 2 anos e meio de operações, já demonstram que o salto que a gente vem dando gradativamente tem sido de forma consistente. Então, eu acredito que se nos próximos 4, 5 anos, fechando os 4, 5 anos de operações, a gente deva chegar próximos a esses números, né? Vai depender de série de fatores externos. Por exemplo, nós temos esse ano aí a possibilidade da entrada da DUI, né, que é um sistema da Receita Federal, que é similar à DUI na exportação, que vão tornar os processos mais ágeis, né? Também está em plena implantação um sistema do Ministério da Agricultura na parte vegetal, que deve, durante o ano, aí, também tornar os processos mais ágeis, e aí nós irmos conseguindo absorver, de repente, vereador, esses outros 50%, quem sabe, no próximo ano, quem sabe nos próximos 2 anos, chegando àquele número que todos nós temos, incluído no Cerqueira. Quanto à questão da nossa estrutura, como eu comentei, a questão do edital, nós temos até o 15º ano, e hoje a necessidade, ela, com esses números de percentual de PPP, ela se mostra não necessária. Por quê? Porque o primeiro, com 71% de ocupação do pátio. No segundo ano, 65% de ocupação. E esse ano passa um pouco dos 50% de ocupação. Então, se eu estou liberando, né, no terminal mais caminhões com menos ocupação, isso demonstra também que os tempos de liberação estão mais rápidos. Então, nos leva a crer que também com essa estrutura física, a gente consiga ir aumentando de forma gradativa, como vem, né? Nós defendemos muito bem, junto com os senhores, junto com a prefeita, os 50%, porque em algum momento foi pautado até menos a suba, para quem sabe 40%, né? Então, nós levamos esses números também demonstrando
que era possível, já neste ano, nós termos esse aumento de percentual para os 50% no terceiro ano de operações. Então, em resumo, eu creio que nos próximos anos nós consigamos chegar assim, a esse número que o senhor mencionou, quem sabe 30, 40 mil. Esse ano talvez chegaremos perto dos 30 mil, se no segundo ano já passamos de 23, falta tão pouquinho, nós vamos fechar agora em junho, praticamente o número do ano todo de 2023, aí próximo aos 15 mil caminhões em 6 meses de operação. Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Senhor presidente. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar, senhor presidente, em vosso nome, todos os colegas vereadores. Também cumprimento aqui Joacir Françosi, presidente do Núcleo do Comércio Exterior, nosso vice-prefeito Alcir. E também cumprimentar aqui o Christian, em seu nome, todos os colaboradores aí da Multilog que se fazem presente hoje e também aos que desempenham o serviço na nossa aduana. Dizer da importância desse trabalho de vocês aqui, visto que todo o nosso comentário de comércio exterior, ele se reúne ao redor da aduana e isso faz com que todos os olhos da parte de comércio exterior, importação e exportação, se resume aos trabalhos da Multilog, Ministério da Agricultura e Receita Federal. No dia que nós estivemos presentes lá, na apresentação que você fez através da Multilog, junto com o Francisco, acho também, vocês apresentaram para nós, e que isso ficou assim, martelando na minha cabeça, porque eu achei um absurdo, e gostaria que você comentasse isso aqui para todos os colegas vereadores e também para todo o público que nos assiste aqui, através da nossa imprensa, a questão do número absurdo que tem de fiscalização aqui em Dionísio Cerqueira, visto os números que você apresentou, por exemplo, na aduana de Foz do Iguaçu, a aduana de Uruguaiana, que são aduanas que também movimentam cargas semelhantes ao que passa em Dionísio Cerqueira, e a gente sabe que, às vezes, falam que aqui passa muita fruta, então precisa mais fiscalização, mas passa fruta lá em Uruguaiana e passa também em Foz do Iguaçu. E a gente vê, e se você conseguir apresentar os números aqui, até para que isso fique mais transparente para toda a população, que em Dionísio Cerqueira a fiscalização é absurda em termos da fiscalização nas cargas. A movimentação de cargas que vocês fazem dentro da aduana, eu achei absurdo também, comparado às outras aduanas que movimentam inúmeros caminhões a mais que Dionísio Cerqueira. Então, assim, eu queria entender qual o real motivo disso, sendo que a aduana de Dionísio Cerqueira é a única aduana do Mercosul de Santa Catarina, sendo que as outras aduanas que movimentam cargas do mesmo sistema ou no mesmo segmento, frutas, cereais, pescados, esses caminhões passam muito mais rápido. Por que Santa Catarina é tão visada na fiscalização, Rio Grande do Sul e Paraná não é visado? Vocês têm alguma ideia do que acontece com isso? Bom, vereador Pavão, eu posso falar em termos de número de movimentações, pelo perfil de carga, né? Nós temos sim nas nossas outras fronteiras cargas animais, cargas vegetais, porém o percentual em relação ao volume do recinto é menor. Para os senhores terem uma ideia, hoje, aproximadamente 60% a 70%, se eu considerar o pallet de madeira, precisam ter a intervenção agropecuária, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Nas nossas outras fronteiras, esse número de cargas agropecuárias comparado ao volume geral é bem menor. Por exemplo, Uruguaiana tem esse tipo de carga, mas tem bastante carga automotiva. Por exemplo, temos cegonheiras com veículo 0 km que não tem nenhum tipo de intervenção, né? Geralmente é um produto OEA, então também tem uma permanência mínima dentro do recinto. Então, eu acho que o maior ponto em relação à movimentação realmente é o perfil de carga, né? São cargas que necessitam ter uma intervenção agropecuária, tanto na importação quanto na exportação. Então, falando aí de 60% a 70% do que passa por Dionísio Cerqueira são produtos agropecuários, né? Então, por isso o número. E a demonstração que nós fizemos lá foi exatamente para mostrar que Dionísio Cerqueira
em termos de operação de movimentação de cargas, é a maior realmente das nossas fronteiras, comparada às demais. Que também, para que os senhores e a população tenham entendimento quão grande nós somos como operação nesse tipo de intervenção. Porque a mão de obra ela é daqui, foi contratada aqui, foi treinada aqui, né? E nós não temos histórico de avarias, mesmo movimentando aquela quantidade toda de cargas, não temos histórico de acidentes. Então, isso também mostra que os profissionais que estão executando essa tarefa também estão muito preparados. Então, a diferença realmente é essa, né? Se nós pegarmos Uruguaiana, Foz do Iguaçu, que passam 10, 12 mil caminhões em Uruguaiana, 15, 20 mil caminhões em Foz, apesar de terem esses produtos, o percentual em relação a esse volume é muito menor que o nosso, que é o carro-chefe hoje, aí, a carga agropecuária. E detalhe, né? A fruta ela está na lista de exceção, ou seja, ela não tem obrigatoriedade de passar por Dionísio Cerqueira, e ela leva ali um grande volume dos nossos veículos-dia, né? Inclusive nas movimentações, porque Dionísio Cerqueira hoje tem um dos melhores tempos de liberação. Apesar da intervenção, apesar da fiscalização, o nosso tempo médio de liberação ele é melhor que das outras fronteiras, né? Comparando essa única parada. Comentei lá com os senhores, né? A média de liberação de uma carga de importação é em torno de 40 a 45 horas em Dionísio Cerqueira. Este é o tempo de outras fronteiras apenas para liberar o lado brasileiro. E ainda tem a parada do lado argentino. Esse tempo deve dobrar, né? Então, creio, né, que essas empresas que, mesmo não tendo obrigatoriedade de passar por Dionísio, passam por aqui exatamente pelo tempo de liberação em uma parada única. Mas, realmente, são números, né, os senhores puderam ver, bem expressivos, né? Comparando aí com Foz do Iguaçu e Uruguaiana, chega a ser o dobro de movimentação, mas é o nosso trabalho, nós precisamos fazer e com agilidade, com qualidade, para que continuemos tendo esses tempos aí, e que mesmo não sendo obrigado, esses importadores direcionem as cargas para cá, pelo tempo de liberação. Contribuindo um pouco com a tua fala, Cristian, não é também por ser uma aduana integrada, muitas vezes acaba ocupando espaço porque os dois países fazem a fiscalização lá, né? Então, um exemplo que vamos citar aqui, a aduana de Foz do Iguaçu, talvez o caminhão fique um tempo lá em Porto Iguaçu que não está contando na liberação, que nem nós fizemos aqui no nosso município, né? Esse período de dias que demora para liberar do lado argentino fica aqui dentro da aduana, então se conta que é só aqui que não libera, né? Mas às vezes em algumas situações o caminhão pode ficar 10 dias na aduana argentina e passar meio-dia do Brasil, então ficaria na conta toda que demorou aqui em Dionísio, né? E a parte de fiscalização e ocupação do território maior dentro da aduana que as outras, porque as outras não são integradas, seria mais ou menos isso? Exatamente, presidente. As outras não são integradas, vou citar o exemplo de Foz do Iguaçu, né? Não é integrado ainda com a Argentina, será agora na inauguração do nosso novo empreendimento lá, mas por hora ainda não é. Então, nós temos um tempo aí similar, de 40 horas, em média, né? 45 horas, muito parecido com o nosso aqui, mas apenas os intervenientes brasileiros. E o tempo do outro lado nós não temos, né? Estima-se que seja mais ou menos o mesmo tempo. Então, se nós pegarmos uma carga que fique aí de 48, né, a 72 horas total em fronteira, né, chega a ser quase o dobro do que fica em Dionísio para a liberação dos dois lados, né, o lado brasileiro e argentino, pelo fato realmente que o senhor citou de nós sermos integrados. Essa é uma grande vantagem, né, inclusive comercial, né, quando os nossos despachantes, transportadores vão buscar um cliente, eu acho que o primeiro diferencial é esse, né, a aduana integrada, uma parada só e você reduz tempo. Mais algum vereador? Senhor presidente, 30 segundos só. Fica à vontade. A título como o presidente falou aqui, a título de sugestão, então, Christian, me chamou a atenção em todas as fotos apresentadas e que nós também fizemos essa foto no final lá, a gente faz na bandeira virado para o corte de terra. Então, acho que se fizer o inverso lá e fizer virado para o lado da aduana... Para o lado de dentro. Isso, eu acho que vai ficar mais apresentável até para quem for ver, por exemplo, numa excursão e tal. Então, que você tira com as bandeiras e virado para dentro do porto, acredito que isso vai dar uma visibilidade melhor até na foto, né? Porque todas ali agora eu percebi, né? Fica aquele corte de terra ao fundo da foto.
Perfeito. Vamos na próxima adotar essa sugestão. Teremos que sair lá fora, né? Mas eu acho que realmente a sua visão... E a gente não percebe, né? Ali no final da visita, vamos lá bater uma foto, mas realmente vamos experimentar na próxima ali e eu compartilho com o senhor depois a foto para ver se ficou. Obrigado pela sugestão. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, nosso vice-prefeito Alcir Savariz, seja sempre bem-vindo. Joacir, presidente do Núcleo. Quero te parabenizar por estar à frente aí do Núcleo e estar sempre lutando por todos os nossos importadores, né? Parabenizar todo o Núcleo e também a Ascoagrim para a atuação, né, para a preocupação que estão tendo, né, em relação à nossa aduana. Quero cumprimentar o Christian também, parabenizar você, toda a sua equipe por estar aqui hoje e por estar dando essa abertura, trazendo esses números até nós. A reunião, quero dizer que foi muito importante também, onde que tive presente, tive 2, 3 vezes já lá. Então, é uma grandiosa estrutura, né? Quero cumprimentar também aqui os funcionários da casa, o público que nos acompanha via as redes sociais. Quero só reforçar aqui e lembrar, né, como o vereador Nando falou, né, já, no início, né, sempre, a aduana, o sonho da aduana, de uma nova aduana, uma aduana administrada por uma empresa privada, né, isso gerou uma expectativa muito grande em toda a população, em todos os empresários aqui do nosso município e da região, né. Então, lembrar que teve 2 tentativas de licitação, né, de interessados, as 2 primeiras deu deserta, né, depois de uma lei de incentivo fiscal aprovada na Assembleia Legislativa do nosso estado, pelo deputado Mauro, aí sim, né, a Multilog, a maior, então, que tem a maior logística, que tem a expertise de trabalhar e de administrar o recinto, né, então, que bom que se diga isso. Então, tudo isso foi falado e comentado ao longo dos anos, e foi criado aquele movimento Aduana Nossa, um movimento político, um movimento dos empresários, né, e as coisas estão acontecendo. Então, acho que por isso que a cobrança, né, também ela é grande, né, tanto por parte, eu digo que eu acho que parabenizo o Joacir e toda a equipe por acompanhar, né, e para estar preocupado também nas melhorias da nossa aduana com o desenvolvimento, né, buscar um ponto ideal. Eu queria dizer que eu acho que nós queremos o melhor, que seja, vamos dizer que tenha 5 aduanas, tem mais, tem 10 aduanas aí ao longo do Brasil afora, né? Mas nós queremos ser a melhor, né? A mais ágil, né? Em todos os critérios aí. E uma por ela ser integrada, por ser recentemente construída também, né? Então, a gente sempre quer a régua lá em cima, né? Mas então eu quero dizer assim, eu parabenizo vocês, a todos os entes que estão ali, que se envolvem, por ter essa abertura, dar abertura tanto para o núcleo quanto para nós políticos, para discutir as melhorias da nossa aduana. Isso eu vejo que é extremamente importante. Isso ficou claro lá naquela última reunião. E eu quero que vocês continuem isso, né? Que isso, nós queremos falar bem da nossa aduana, já estamos no caminho certo, né? Você se desafiou com a sua família, né, um plano aí de vir aqui para a nossa cidade, com seus colegas, né, assim como você tem uma expectativa, os empresários têm aqui também, o Joacir veio lá de Guaraciaba, e assim, outros, né, também vieram aqui para a Dini Cerqueira, acreditando no desenvolvimento, acreditando no novo Porto Seco, e assim, é sonho de centenas de milhares de pessoas, né, para a Dini Cerqueira, que é extremamente importante essa aduana, né, geração de emprego, de renda, né. Vamos dizer assim, Dini Cerqueira, não queremos ser mais um, né? Então, quantos queriam ter uma aduana? Nós temos, né? A nossa vocação é aduana, é uma agricultura também. Mas o que vai levar o nosso município adiante, mais emprego, mais renda, é a aduana, né? Então, passa muito por vocês aí. E que estiver ao meu alcance, podem contar com o vereador Edinho, e que a gente continue tendo essas aberturas aí para discutir melhorias da nossa aduana. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor presidente e demais vereadores, vereadora Mônica, servidores da casa, a imprensa que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham via as redes sociais, cumprimentar o vice-prefeito, Alcir Savariz, cumprimentar o Joacir, representando o Unicef e também a Ascoagrim, cumprimentar o Thomas, o Leandro, os servidores da Multilog, e cumprimentar o Christian, que veio aqui trazer os números para nós, que veio fazer essa conversa. Em outras oportunidades, o Unicef também esteve aqui apresentando os números, apresentando as demandas. A gente escuta os demais vereadores falando e a gente sempre vem conversando também, né, quando possível. E é isso aí que nós precisamos, né? Problemas vai existir,
não vai parar nunca, ainda mais no comércio exterior, que é constante, muda um procedimento, algum órgão tem alguma restrição, um país faz uma restrição de alguma mercadoria e isso e vai acontecer algum problema. E nós temos que achar a solução para que aí as coisas andem. Então, o diálogo, eu acho que é a melhor forma de nós chegar às melhores decisões, aos melhores encaminhamentos. Unicef, as Coagrim, como o próprio Edinho falou, os representantes do comércio exterior hoje, os que vão levar as demandas, cobranças. Então, eles vão juntar, eles fazem mensalmente as reuniões deles, tiram os encaminhamentos, vão levar a discussão até a Multilog. Existe esse diálogo, a gente vê que é o caminho correto, né? Então, foi através, nós políticos estamos à disposição também para que isso aconteça, levando as demandas, recebendo demandas. Se a Multilog tiver alguma coisa que a gente possa contribuir, com certeza pode contar com nós. O Unicef, as Coagrim também podem estar contando com nós, os órgãos intervenientes lá, tudo que nós tiver ao nosso alcance como vereador, a gente vai estar fazendo a discussão, vai estar levando ao alcance. Eu prestava atenção ali, quando o Christian fala em ocupação, vou citar ocupação e agilidade. Então, agilidade a gente sempre vai querer que seja sempre mais ágil, acreditamos que tem alguns pontos que podem ser melhorados, já tenho conhecimento que está em pautas, né, essas discussões, mas muitas vezes não depende da Multilog, não depende de quem está cobrando, e sim dos órgãos intervenientes, que é a questão da lacração. Então, se nós conseguir agilizar essa questão da lacração, se a lacração tiver um outro formato que a Receita Federal, eu acho que é importante o vereador se informar dessa questão aí, nós podemos ganhar muito tempo numa liberação. Aí sim nós vamos poder dizer que nós vamos liberar um trânsito aduaneiro em tempo recorde de exportação, porque a partir do momento que uma exportação ingressa dentro da aduana, ela já tem parametrização, já tem canal, nós chamamos de canal. Se deu canal verde, automaticamente, se fosse emitido os MIC em meia hora, estava liberado lá do brasileiro e já passava para o lado argentino. Então, um trânsito que vai ser destinado ao Chile, passando pela Argentina, é trânsito. Então, mais demorado possível por parte dele seriam 2 horas. Hoje, essa exportação, na parte da manhã, ela tem que estar dentro do pátio até às 9 horas. Se ela não tiver, ela não é lacrada e ela fica para lacrar às 15 horas. Então, já tem um intervalo que perde aí até fazer a impressão de documentos, até o motorista estacionar, se dirigir ali, então se perde mais um tempo, e até a liberação da Argentina se perde mais um tempo. Se esse veículo ingressar a partir das 15 horas, ele fica para o outro dia, às 9 da manhã, lacrar. Então, é um ponto que a gente sabe que está em pauta, é a Receita Federal que faz esse controle, e acredito que nem eu estou falando através de diálogo, e cada vez mais cobrar esse ponto, que nós consiga achar uma solução para esse ponto. A questão, até o vereador Pavão falava ali da movimentação, um dos pontos principais é a revisão da parte vegetal ali, principalmente frutas, que é tirado muitas UPs para revisão. Existe a legislação, aqui está sendo cumprida, em outros portos eles tiram menos por opção do fiscal, mas a lei fala outra coisa. Os fiscais novos que estão aqui, eles têm disposição, se vir uma ordem de Brasília, de tirar menos mercadoria para ser inspecionada. Tem veículos, que é aí que entra essa questão do manuseio, tem veículos que tem que tirar 30 caixas. E é lei, tem que tirar as 30 caixas. A Multilog tem que ir lá e tirar, porque o fiscal está pedindo a disponibilidade para revisar a mercadoria. Então, para encontrar 30 caixas e outra, o pessoal da Argentina, os exportadores, já foi solicitado várias vezes para eles mandar uma de cada tipo atrás. Eles não mandam. Eles carregam e mandam embora. E vem para cá. Daí, muitas vezes, tem que descarregar o caminhão todo para localizar as mercadorias. Então, eu acho que esses 2 pontos, tem um pedido já desde 2024, que o Unicef protocolou, junto ao SEI, e esse pedido não dá andamento, está travado. Inclusive, numa agenda que nós fizemos juntamente com o presidente da Câmara, a gente foi até a superintendência do Ministério da Agricultura e solicitou que desse andamento nesse pedido. Para que já está desde 2024, calcule, nós protocolar um novo pedido. Então, importante nós fazer essa cobrança também com os nossos deputados federais, que vão até o Ministério da Agricultura, faça a cobrança e que dê um retorno desse protocolo que já tem lá desde 2024.
para nós tentar avançar nessa outra questão. A ocupação, então, a gente teve ali vou falar do último fato ali, que teve um feriado, acumulou, teve uma demora, e aí muitas cobranças, mas, sobre a ocupação, a Multilog se esforçou, colocou o máximo de veículos possível dentro do porto, então, causou um pouco de transtorno. A fila do lacre atrapalha muito nessa questão também de movimentação de caminhão lá dentro, então, mas é um ato louvável, de tentar, naquele momento, desafogar de alguma forma. Outra questão foi a revisão de veículos. Quando se iniciou, a gente tem um entendimento que era tudo novo para nós. Eu falo nós porque eu sou despachante aduaneiro também, então trabalho lá. Então, para nós, para a Multilog, era muitas coisas novas. Os despachantes, às vezes, tem que cumprir isso, que muitos tinham rejeição de cumprir as ordens. Isso foi saneado. Acredito que tem um bom relacionamento entre servidores da iniciativa privada com a Multilog, com os intervenientes. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, a gente conseguiu evoluir. Os servidores da Multilog estão de parabéns pela educação, pelo diálogo, pela forma de conversar. Então, não temos do que reclamar, porque é através do diálogo, através das conversas, que a gente vai evoluindo. Então, leve um abraço aí a todos os servidores lá, que realmente são nota 10 na recepção e na forma de conduzir os trabalhos lá. Quero aqui falar, então, a questão da Receita Federal. Está andando bem, veio servidores novos, são muito atenciosos também, estão direto conversando com os despachantes, estão querendo mostrar trabalho, estão sendo eficientes no trabalho, mas tem essa questão do lacre que deixa a desejar. Então, é uma questão que nós enquanto político, acredito eu, que temos que sim pressionar, temos que cobrar para que isso venha acontecer, porque em São Borja é o despachante que faz a lacração. Em Foz do Iguaçu, se não estou equivocado, é a própria Multilog. Então, aqui em Dionísio, pode ser o despachante, como pode ser a Multilog, que já acabaria com o transtorno do pátio, agilizaria o processo. Então, muitas coisas a gente se beneficiaria com isso daí. E a questão desse processo que já está protocolado desde 2024, a gente fazer uma cobrança mais forte que venha um resultado. É não, mas começa a executar em outras fronteiras. Se lá pode, aqui também pode. E aí, os fiscais do Ministério têm disposição. Se vir a ordem de lá, eles estão dispostos a ajustar e trabalhar. Então, parabenizar também os servidores do MAPA. Esses servidores que vieram aí são muito atenciosos, eles querem realmente fazer a diferença, querem marcar o nome deles positivamente na fronteira, e seguindo a lei, mas eles estão fazendo acontecer e estão com muita disposição de trabalhar. Então, parabéns. Inclusive, Joacir, acredito que tem que ser feito um levantamento da iniciativa privada, do Unicef, porque tem um comentário, até por parte dos fiscais, que tem algumas pessoas que abordam os fiscais fora do trabalho, questionando a respeito de processos. Então, como a gente sabe, eles têm a vida própria deles, tem que seguir fora do trabalho, e se tiver alguma questão tem que ser discutida lá dentro da aduana, né? Então, acho que é importante fazer a identificação de quem são essas pessoas e a iniciativa privada, aí o núcleo, quem tem mais acesso, conversar com essas pessoas para que isso não aconteça, para que realmente o que for de aduana seja discutido lá dentro da aduana, fora de aduana, cada um possa viver a sua vida e tocar os seus trabalhos. Quero aqui também aproveitar e parabenizar o vice-prefeito que atendeu, demorou um pouquinho, mas atendeu a nossa demanda da estrada lá. Muitas pessoas, servidores públicos, despachantes, pessoas da própria Multilog já parabenizaram, já estão utilizando aquela estrada que serve como desafogo, já estão cronometrando. Tem um que levou 4 minutos até a sua casa, um fiscal já levou 5 até a sua casa para se deslocar por ali. Então, e outra que sai do perigo da 163, né, que é a questão dos caminhões. O próprio Leandro sofreu um acidente ali, graças a Deus não foi grave, né, Leandro, mas é perigoso para quem se desloca de moto. Esperamos ali aquele que nós já conversamos, a questão do cascalho, naqueles pontos mais críticos ali. E também tivemos aí no dia 19 aí uma notícia importante. Então, já está empenhado pelo governo federal o 1 milhão de recursos que a gente conseguiu
para pavimentação naquela estrada. A gente discutia, acreditamos que vamos colocar em calçamento, né? Então já está empenhado, o deputado Pedro Kissai destinou para o município, e agora é só nós seguir o rito que tem que ser feito, os cadastros e tudo mais, que em breve nós estaremos mexendo aí nessa rua e iniciando. Inclusive o presidente também já passou por ali, gravou um vídeo, disse que está disposto a buscar um recurso, então provavelmente iniciamos agora e o presidente busca o recurso e termina, e tudo certo, através de diálogo e conversas, nós vamos avançando. E se colocar à disposição, me coloco à disposição, tanto do Unicef, Multilog e dos órgãos intervenientes, para a gente trabalhar em conjunto e buscar as soluções. Mas eu estava esquecendo só de uma questão, citava, Cristian, que em torno de 500 a 600 caminhões vai aumentar a partir de agora com os 50%, né, do benefício que vai tranquilamente, Multilog, pode vir que mata no peito. Já estão aí, né, vereador? Já temos notado aí um aumento de algumas cargas que teve aquela questão da Anvisa, então já tinha ocorrido um pequeno acréscimo aí de produtos, né, que tem essa anuência, e a gente já nota que a partir da virada algumas empresas já estavam se organizando, que já havia o rumor dos 50%. Nós externamos isso aqui na cidade, né, e a nível de estado, então, e o nosso pedido, e aí, né, ao Joacir, que é o representante aí, que leve aos nossos importadores que façam isso durante o ano, né. Eu estive a semana passada em Uruguaiana, na BTI também, conversando com a Gladys, que é a diretora executiva da BTI, também levando esse pedido, porque a gente notou que nos últimos 2 anos, muitas empresas, a gente fala em mais de 70%, deixaram para março, abril e maio, né? E aí sim, isso pode, se uma empresa deixar para trazer 50% do seu volume de importação nos últimos 3 meses, pode sim ocasionar um aumento desproporcional, né? E talvez até algum certo colapso naquele momento, né? A gente encontra motoristas no pátio e muitos nem sabem por que estão passando por aqui. A gente acaba explicando, né? Não, é o TTD. Eu passei realmente por tal fronteira o ano inteiro e agora me mandaram por aqui. Então, o nosso pedido é esse, né? De forma gradativa, se é 50%, divide suas operações. Se não quer enviar, o melhor seria 100%. Mas se não quer enviar 100% para cá, 50% para Dionísio durante o ano inteiro e 50% para as outras fronteiras, porque a gente tendo de forma retilínea, a gente não vai ter nenhum colapso lá no final, né? O ano passado a gente teve aí esse aumento no finalzinho ali, abril e maio, e até nós fomos mais conservadores na hora de pedir o aumento do TTD, porque ficou parecendo que aquele era um novo volume, e não era, era só o finalzinho do TTD, e a gente passou o ano ali com, né, está conosco lá, o pátio aí, em certos momentos, até de certa forma vazio. Vou aproveitar, vereador, para comentar ali sobre o que você falou da lacração, né? Realmente existem questões que não estão ao alcance da Multilog, né? Então fica entre os órgãos, né, Receita Federal e Arca, que fazem a lacração. E a gente entende que eles utilizam os servidores da melhor forma que eles conseguem, quantidade, enfim. Mas o que cabe a nós, né? Então, o que a gente fez para não ter essa perda ali? Não ingressou até as 9 e fica para as 15. O Leandro, que é o responsável pelo setor aduaneiro, colocou, então, antecipou o horário do setor aduaneiro. Hoje, a partir das 7h30 da manhã, já tem um colaborador nosso lá autorizando essas senhas para que todos estejam autorizados a ingressar antes das 9. E aí o meu pedido também é que assim que autorizado, direcionem o caminhão para a Multilog, exatamente para não chegar todo mundo 5 para as 9 lá, né, como já aconteceu, mas a gente já conversou e isso já foi de certa forma corrigido, mas lembrando, né, é importante estar com a senha autorizada, já se direciona, porque se 20 caminhões deixarem para ingressar 5 para as 9, alguém não vai conseguir ingressar em tempo e aí vai ficar para as 15 horas. É o que eu sempre falo, né, vereador Alex? O Porto Seco é uma engrenagem. Então, todos nós temos que estar ali interligados e trabalhando juntos, né? Fazemos todo o possível, abrimos os 2 gates de entrada, ingressamos os caminhões o mais rápido possível, mas se eles vierem antes, já que nós temos essa possibilidade, né, não sei se todas as empresas têm alguém às 7h30 da manhã, né, para solicitar a senha, mas se tiverem, né, a imprensa está aí, os nossos clientes estão aí, podem, de repente, né, em volumes altos, principalmente no início da semana, né,
trazer, quem sabe, algum funcionário mais cedo para que possa solicitar senha e aí ingressar ali entre 8 horas e 9 horas. Acho que é um tempo bem tranquilo de direcionar essa quantidade que vem. Quanto à fila lá, que também a gente sabe que no momento acaba, né, a gente precisa fazer 2 filas dentro do recinto. Nós também estamos fazendo um outro estudo e aí vamos chamar, né, quem sabe, alguns dos senhores lá para conversar, alguns colegas lá despachantes, que possam nos ajudar. Nós estamos aí com um projeto para o segundo semestre aí de mudar, quem sabe, algumas questões dessa fila ou sinalizar, enfim, acho que a ajuda de vocês lá vai ser muito bem-vinda. Estamos todos os dias juntos lá, e de repente, juntos conseguimos achar algo que possa minimizar, quem sabe, o impacto da fila em algum momento, né? Até que, de repente, possa mudar esse horário aí, né? Mas, por hora, a gente faz dessa forma, a gente traz os nossos funcionários mais cedo para autorizar a senha com mais tempo, né? Mas, vereadora Mônica, fique à Senhor vontade. presidente, só eu gostaria de tirar uma dúvida e uma sugestão, talvez. Quero cumprimentar o senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimentar os demais colegas e a todos aqui presentes. Christian, uma dúvida, assim, a gente também, né, tem um porquê da Receita ter esse horário? Porque a gente já conseguiu dialogar várias vezes com o MAPA, né? Uma vez eu e o vereador Alex conseguimos uma agenda com o Ivanor, que é superintendente do MAPA. Acho que nessa última viagem o presidente e o Alex também estiveram com ele. E aí eu sugiro, né? Tem como a gente pode talvez elaborar um documento e tentar marcar uma agenda com o superintendente da Receita para ver a questão desse horário, de só até as 9, de só até as 15, para poder também facilitar, né, esse processo. Eu acho que a gente tem condições de sentar, né, e marcar uma agenda e sentar e conversar com o superintendente da Receita Federal, porque a gente quer que as coisas fluam da melhor forma possível e com a maior agilidade possível para tentar atender quanto mais gente, melhor, né, para também poder ter uma visibilidade boa no nosso município, né? Então, a gente sabe que vocês estão fazendo o papel de vocês. O Alex disse que a Receita já disponibilizou mais funcionários, mas também tem essa questão do horário do lacre. Então, se é necessário, eu me coloco à disposição para marcar uma agenda com o superintendente da Receita Federal e ver o que dá de ser feito, né? Seria isso. Essa pauta realmente tem que ser direcionada à fiscalização, até porque envolve também a arca argentina, né? Então, lembrando que aí o diferencial, e aí muito bem colocada essa questão da lacração, vereadora, porque em outros terminais que não é integrado, como o vereador Alex citou, algum lugar pode ser feito pelo despachante, outro lugar pode ser feito pela fiscalização. Porém, quando atravessa a ponte, né, eu falo em ponte porque Uruguaiana e Foz do Iguaçu tem ponte, um servidor da Argentina vai conferir esse lacre. E aí, falo porque venho de Uruguaiana, né, não direto, mas fiquei 17 anos em Uruguaiana, inúmeras vezes ocorreram problemas do lado argentino pelo órgão entender que não estava lacrado da maneira correta. E aí isso causa um transtorno, uma demora, o caminhão fica parado. Então, a nossa vantagem, e a gente está aqui para falar das nossas vantagens competitivas, é essa. A arca e a Receita estarem juntas. Por quê? Porque a lacração é feita, né, pela Multilog com a fiscalização ali junto, que vai orientar como quer que seja feita. E o servidor argentino, que teria que conferir esse lacre, já está junto. Então, é lacrado da forma que os dois países estão de acordo, ou seja, não há o risco desse caminhão retornar porque a Argentina entendeu que não está adequado. Pensando que se fosse feito diferente, viesse um órgão lacrasse e depois o caminhão retornasse para ser conferido. Poderia ter divergência, né? Teria também o tempo da demora do caminhão vir 2 vezes para o mesmo serviço. Então, o que a gente tem, né, por parte dos órgãos é que realmente é da forma mais adequada para que eles consigam conciliar a mão de obra que eles têm disponível nos 2 países e os horários. E não fica a lacrar caminhões, né? Então, se for apresentado 40 caminhões para lacrar às 9, os 40 caminhões são lacrados, mesmo que os servidores vão até o meio-dia, passem do meio-dia. A única questão é realmente eles terem a demanda até às 9. É o que eu tenho para fazer de lacração até às 9. São 5, são 10, são 20, são 50. E às 15 horas da mesma forma. Aí realmente o que o vereador Alex comentou, se às 15h01 aparecer um caminhão, infelizmente acaba ficando para o outro dia.
Mas, de certa forma, eu creio que isso possa ser levado. Acho que o Unicef já levou também em reuniões bilaterais, né? E insistir, daqui a pouco, se a necessidade for mais servidor, enfim, ou com a Argentina, eu acho que nenhum dos órgãos, nenhum dos países está irredutível na questão de tratar, mas talvez eles tenham realmente as questões internas de disponibilização de mão de obra ali disponível para fazer isso de forma integral. Talvez nesse momento eles não seja possível, né? Mas com o que se tem, com o que se faz, eu acho que o modelo ele ajuda nisso. Não há risco do caminhão retornar porque um outro órgão, né, achou que não estava de acordo. Então, essa é a principal vantagem dessa lacração em conjunto, que acaba tendo que ser nesses horários em específico por isso, né? Quer concluir tua fala, vereador Alex? Sim, o senhor presidente me disponibiliza mais um tempinho. Então, a respeito, voltar da lacração, já que nós estávamos na lacração, vamos continuar lacrando. Eu acho que o Christian faz um apontamento aqui da questão de se der problema, continua tendo os problemas, para sanear, assim, para os vereadores entender também, se chegar ali e der problema, o caminhão vai para o pátio, vai ter que se adequar e vai ter que voltar. Então, se liberar, por exemplo, se tivesse uma liberação antecipada e der o problema, ele vai retornar novamente ali e vai se resolver dentro da aduana antes do caminhão sair. Então, ainda bato na tecla que nós temos que ter lacração direta, que nós vamos ganhar muito com isso. Mas como que nem o Christian falou, não depende da Multilog. É louvável a questão da meia hora ali para as senhas, mas no caminhão, está aí o Brizola, que tem caminhão, o Nego teve caminhão, eu tive caminhão. A logística para um caminhão se locomover, a logística, às vezes, de terminar um carregamento, de fazer a precintagem. Então, a logística, às vezes, vai acontecer de ficar alguns caminhões. É muito bom ouvir, e a gente sabe que a Multilog tem essa disposição de estar se adequando com os seus servidores para atender as demandas que são levadas até a Multilog. Mas essa questão da lacração, nós temos que evoluir. Antigamente, esses caminhões se lacravam na entrada da aduana, na antiga aduana. Chegava ali, já se lacrava, o caminhão já entrava lacrado. Se desse problema do lado argentino, simplesmente era corrigido e seguia a viagem. Então, essa questão, como foi falado, o próprio Joacir ali faz a confirmação, já tem essa cobrança junto à Superintendência da Receita Federal, mas seria muito importante, em conjunto, ajudar a cobrar, para que realmente haja uma mudança, que com certeza os resultados positivos virão. Eu tinha esquecido até uma questão da revisão, quando deu aqueles bastante movimento ali, que deu um pouco de atraso nas demandas. Vocês acharam uma alternativa para revisar algumas frutas na rampa ali, principalmente do Chile. Então, essas duas questões assim que foi o que ajudou a desafogar naquele momento ali e não demorar muitos dias, porque geralmente quando dava esses tumultos, essa questão da revisão ali na rampa ali, que foi cedido, acho que foi um grande ato, e também a questão de colocar o que pudesse de caminhões ali dentro. Então, essas coisas têm que continuar. Quando tiver uma demanda, tem que continuar para, com certeza, a gente conseguir não deixar nenhum tipo de comentário, né, negativo, e trabalhar em conjunto para que tenha mais comentários positivos. E sugerir que a mesa diretora da Câmara, através do presidente, possam tirar como encaminhamento aqui uma reunião aqui na Câmara agora, junto com os órgãos intervenientes, com a Multilog, com o Unicef, daqui uns 40 dias, 60 dias, como for acreditarem que for melhor, para nós ter uma análise e também poder acompanhar se conseguimos evoluir em algumas propostas que estão sendo lançadas aqui, e em algumas que já estão feitas há muito tempo, que nós também podemos estar entrando em contato e ver se buscamos algum resultado. Então, seria isso, me colocar à disposição, agradecer ao presidente pelo tempo e até uma próxima oportunidade. Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta? Então vamos concluindo um pouco aqui para passar para a nossa população, que com certeza as questões que envolvem a aduana de Dionísio é uma preocupação do Legislativo cerqueirense, né? Todos os vereadores também buscam melhorias em conversas e projetos junto com a Multilog aí também, com o Núcleo de Comércio Exterior. Somos cobrados por alguns empresários, proprietários de caminhões, empresas,
autônomos, né, até mesmo alguns motoristas, pela demora, às vezes, para liberar um caminhão. Mas hoje a gente vê aí que sempre está evoluindo gradativamente os trabalhos para cada vez ter mais agilidade na liberação dos caminhões. E hoje os números falam por si só aí, que foi apresentado pelo Cristian um pouco do trabalho. Acredito que em pouco tempo já temos mais resultados bons aí e mais agilidade na liberação dos caminhões. Quero agradecer o Cristian aqui também, toda a equipe que veio junto aqui da Multilog, por estar dando essa oportunidade para os vereadores ter esse tempo de perguntas, tirar alguma dúvida e também sugestão aqui. Quero falar que sempre está à disposição aqui o Legislativo Cerqueirense para estar recebendo a Multilog aqui. E assim como todos os vereadores dispensaram a palavra livre hoje, dou como encerrada a presente sessão e convido para a próxima sessão ordinária, que será realizada em 29 de junho, segunda-feira, às 18 horas, e desejo a todos uma boa semana e fique com Deus.